Fala, amigos do É Nós Queiroz, começando mais um maravilhoso episódio, hoje com um cara muito gente boa, amigo de longas datas e atualmente presidente do Paysandu Esporte Clube. Estamos aqui hoje com ele, Sérgio Serra. Obrigado, pessoal. Seja bem-vindo. Muita alegria mais estar aqui uma com vocês. Aqui. Obrigado. Que é isso. Obrigado, irmão. Sérgio está aqui com a gente, mas antes de a gente falar de Paysandu, de futebol, de tudo isso, a gente vai dizer, a música que vocês ouviram na abertura foi uma escolha pessoal do Sérgio. Então diz aí, Sérgio, todos os nossos convidados começam dizendo por que Jorge Benson com Give Me the Nine. O sotaque continua maravilhoso. Isso é fácil de explicar, nós somos todos da mesma geração e teve aquele primeiro Rock in Rio ali na década de 80, 84, né? Eu tinha uma influência musical por parte dos meus pais, eu sou filho temporão, 10 anos depois dos meus irmãos, e meus pais gostavam de ouvir bossa nova. E a partir daí eu comecei a me interessar por música e não tinha condições de estar lá no Rio curtindo o Rock in Rio, então grudei na telinha e de repente vi aquele cara com aquele swing, com um tipo de música que eu ainda não tinha ouvido, né? Aquela guitarra e tudo, e curti Jorge Benson desde a primeira vez e desde aí sempre que eu posso eu estou acompanhando ele, tudo, inclusive, né? Tive a oportunidade aqui em Belém, né? De assistir um show dele, show que inclusive cheguei atrasado por alguns amigos, os quais vocês conhecem, que gostam de beber um pouquinho além da conta, e quando eu cheguei lá, o cara já estava mandando na terceira ou quarta música, eu fiquei muito chateado porque eu não bebo, acabei tendo esse prejuízo aí. Durante 2 meses, ele ficou sem falar com essas pessoas, durante uns 2, 3 meses, e agora está tudo bem. O que engrandeceu a vida dele, Bom, então assim, depois dessa aula de swing com o Sérgio, eu vou começar te fazendo a primeira pergunta assim. O que é mais difícil ser presidente de um clube? É o campo, bola, ou é a gestão mais macro, Sérgio? Eu te falo que os dois são importantes, mas quem assume essa questão de ser dirigente tem que entender que no futebol de hoje, o que sustenta o que tu vais ver em campo é sem dúvida o que tu fazes fora dele, né? Ou seja, tu vais conseguir fazer com que o trabalho tenha menos problemas com uma tranquilidade maior, com uma retaguarda maior do ponto de vista financeiro. Ponto. Tu também vais conseguir, a partir do momento que tu encerra um ano com mais dinheiro em caixa, no ano seguinte, ter condições de ter um elenco mais forte. Quem passou isso para mim de maneira clara, nessa minha pequena história ao longo do futebol, que passa por 4 anos como vice-presidente e que principalmente no ano passado possibilitou a mim viajar e conhecer mais projetos de futebol, sem dúvida alguma foi o pessoal da Chapecoense. A gente enaltece muito e é natural, porque a gente foca muito no resultado dentro de campo. Então assim, é muito comentado, é muito explorado os resultados de campo da Chapecoense. Mas não é, e talvez o presidente, o finado Sandro Palaoro, o Cadu e o Maurinho, eles nem gostassem muito de passar isso para o público externo e deixar mais isso a 4 paredes, porque na verdade era um grande trunfo deles. Que trunfo? Eles encerravam o ano com muita saúde financeira e com o atrativo de uma Série A, eles cada vez mais conseguiam ter elencos mais fortes. Então tudo isso que aconteceu com a Chapecoense agora nesse ano, a nível de resultado, que foi chegar numa final de Sul-Americana, eles não estavam contando com isso para esse ano, eles contavam com isso para o ano que vem. As coisas na verdade acabaram se antecipando. Agora é claro, eles foram muito felizes em logo no início do projeto deles. O que a gente pode chamar do início do projeto deles? Por exemplo, quando eles subiram da C para B e logo depois da B para A, eles encontraram um caminho que deu certo. Como assim, Serra, que caminho? Um caminho que passa por critérios de formação de elenco. Eles estabeleceram critérios muito bem definidos de como montar um elenco, não se afastaram desse caminho em nenhum momento. Mesmo com sucesso. Mesmo com acesso à Série A. Né? Então lá, eu acho que fica como um grande exemplo de quanto você, como dirigente,
você tem que ser fiel às suas convicções. Você e um grupo pequeno de pessoas que está ao seu redor, não dá para extrapolar isso nem internamente de uma maneira muito grande, o que dirá externamente para outros públicos, como por exemplo a própria imprensa. Né? O dirigente tem que ter suas convicções. Então eu acho um grande exemplo que fica marcado da Chapecoense, esse nome que passou, foi quando o Bahia chegou com uma proposta milionária para o Guto Ferreira, para levar o Guto para a Série B, porque o Bahia estava muito preocupado em não subir. E o Guto chegou e disse: olha, tem essa proposta do Bahia. E a direção da Chapecoense disse: muito bem, nós não temos condições de pagar isso. Vai lá, vai ser feliz lá no Bahia, e nós vamos trazer um outro treinador que esteja alinhado com o que a gente pensa, o que a gente acredita, e dentro da nossa realidade financeira, acabou. Então ali, quer dizer, ele mostra que eles têm uma linha, na verdade, os profissionais que chegam têm que se adaptar às coisas que o clube acredita, pratica, etc. Então assim eu acho que fica bem marcante. Então a gestão macro faz com que o teu sustenta o negócio forte no jogo, porque a gente tem que lembrar que é um jogo. É um jogo. Então, é um jogo onde o dirigente não tem controle sobre uma palavrinha mágica que todo torcedor gostaria que ele tivesse, mas ele não tem como ter, que se chama resultado. Exatamente. O dirigente não tem controle sobre a palavra resultado. Ele faz o possível, o impossível, para fazer tudo correto. Para que venha o resultado, mas ele não tem controle, porque as variáveis são humanas. As variáveis são humanas. E além disso, mais uma vez eu repito, é um jogo. É um jogo. Nome diz, é um jogo. Pode ter, está tudo certo, teu zagueiro escorrega, a bola vai pro gol, o gol do título. Eu gosto de brincar o seguinte: vai chegar um dia, se Deus quiser, isso vai ser bom para o esporte, vai ser bom para o futebol, que tu vais ter 20 equipes na Série A com caixa, muito bem organizadas, estruturadas, com todas as condições de treinamento, e nós vamos ter, ao final das 38 rodadas, 2 certezas. Uma vai ser campeã e 4 vão cair. Ponto. Isso eu não estou mais feliz disso. Sérgio, me diz uma coisa. Em primeiro lugar, queria te parabenizar pelo trabalho que não precisa a gente ficar repetindo aqui, o belíssimo trabalho que a gestão de vocês tem feito no Paysandu ao longo desses 6, acredito que 6 ou alguma coisa mais que isso. A minha pergunta inicial é a seguinte: o quanto tu achas que o Paysandu está maduro para continuar nesse caminho, independentemente dos resultados? Porque a gente sabe que o resultado, sobretudo num time de massa como é o Paysandu, porque a gente está falando de Chapecoense, né? Mas lógico que a gente tem que guardar essa proporção. A torcida do Paysandu é muito maior que a torcida da Chapecoense. São realidades diferentes. Quanto é que o Paysandu está maduro hoje? A história nos ajuda a responder essa pergunta. Esse processo do Paysandu, desse grupo de pessoas que hoje está lá no Paysandu e que outras pessoas vieram se somando, né? Inclusive pessoas, né? Porque quando a gente assume o Paysandu, a gente assume numa condição de oposição. Sim. Hoje, várias pessoas que naquela época eram pessoas da situação já estão conosco. Estão conosco a partir do momento que identificaram a seriedade das pessoas da oposição e o compromisso que a gente tem com a instituição, com o clube. Eu quero pontuar aqui, é muito importante, que é um trabalho de muitas pessoas. É um trabalho plural, tá? Não é um trabalho individual, longe disso. Não existe, não cabe um projeto individual em uma instituição do tamanho como o Paysandu. Nós estamos falando de pessoas não remuneradas, todos têm atividade profissional, uns com mais facilidade de pagar suas contas, outros com menos, mas todo mundo tem que despender um tempo para resolver sua vida. Né? Nós ainda não chegamos numa situação como a do Bahia, que tem um presidente remunerado, que é uma exceção no futebol brasileiro. Entendi. Bem, agora até que ponto a gente está? Vamos passar a história. Quando a gente começa isso em 2013, a gente derrota uma situação que tinha conseguido um acesso da Série C para a Série B. E logo no primeiro ano desse grupo, o Paysandu é rebaixado. Verdade. Isso poderia provocar uma consequência de desunir, de desagregar, de jogar a toalha, etc. Ou de quebrar a filosofia. Quebrar você acredita, etc. Vamos mudar tudo. E o que acontece? Existe uma união muito grande, e aí a gente tem que pontuar, nesse momento, a figura de um ídolo, a figura de uma pessoa carismática como o Vandir foi fundamental. E aí todo mundo se uniu e nós conseguimos já ter o acesso. Então assim, a gente já passou por muita coisa difícil
é que nos ajuda, primeiro, a ter uma visão do que pode acontecer, se precaver e utilizar ferramentas para que isso não aconteça. Eu vou colocar 2 coisas bem emblemáticas que mostram a questão de como você vai aprendendo no futebol, né? Porque ninguém faz universidade de futebol, né? Ninguém é profissional de futebol. Em 2013, durante muito tempo, na Série B de 2013, havia uma insatisfação com o rendimento, por exemplo, do Eduardo Ramos. Havia uma insatisfação com o rendimento do Eduardo. Bonito. E aí muita coisa estava em torno da situação do Eduardo, E se foi com o Eduardo como uma peça-chave do time até a última rodada da Série B. Fomos rebaixados. Não estou colocando nem de perto tudo na conta do Eduardo. Futebol é um esporte coletivo, tem vários jogadores. Mas passava muito a solução daquela equipe, e eu acho que os próprios treinadores, que foram vários em 2013, muitas vezes devem ter pensado, será que a gente consegue solucionar esse time do Paysandu sem o Eduardo ou tem que ser com o Eduardo? Por exemplo, em 2014, em função de tudo que a gente aprendeu, nós tínhamos o artilheiro do Brasil, que era o Lima. Tá? Que tecnicamente até hoje, para mim, é uma das maiores contratações que o futebol paraense fez nos últimos anos, olhando o aspecto técnico do jogador. Chegou num dado momento que o Lima começou a demonstrar para nós que estava muito mais preocupado com dinheiro do que com o resultado dentro de campo. Ele era o artilheiro do Brasil. E naquele ano de 2014, teve Copa. Então, os clubes ficaram sem jogar um mês, e isso teve uma consequência no caixa dos clubes. E essa situação incomodou muito o Lima, a ponto de estar trazendo problema para dentro do trabalho, coisa que o dirigente não pode permitir. E aí nós tomamos uma decisão. O Ceará demonstrou um interesse pelo Lima, vamos unir a fome com a vontade de comer. Então é o seguinte, Lima vai ser feliz lá no Ceará, vai entrar um dinheirinho aqui que nós estamos aperreados e tal. Então ali a gente sinalizou para o elenco que aquela diretoria era capaz sim de abrir mão do artilheiro do Brasil. E que tinha uma filosofia bem determinada. Que é importante os seus comandados saberem disso. Ali, de certa forma, tu passas uma mensagem para o elenco. E nós conseguimos passar por momentos muito difíceis em 2014 e conseguimos subir. Então, assim, a gente já passou por algumas situações que dá uma casca para a gente saber lidar e tudo. Então, vou acrescentar, em 2015, na minha modesta opinião, o Paysandu time em 2015 uma equipe melhor da equipe do Clube do Remo. E com vantagem nas 2 competições, Paraense e Copa Verde. Nos 2 mata-matas, o Paysandu ganhou o primeiro jogo, tanto no Paraense quanto na Copa Verde. E o Cacaio... Foi o ano do Cacaio. E aí houve a reversão, o Remo conquistou o Paraense. Aí, desculpa te interromper, aí entra o que eu disse há pouco tempo. Aí é a história do jogo. Sim, aí é o jogo. É o jogo. Aí é uma prova jogo. E aí o Remo conseguiu reverter. O Paysandu manteve o treinador, que foi o Dado. Iniciamos a Série B perdendo 2 jogos, Botafogo e Bragantino. Já estávamos na zona, né? De novo o Paysandu, que em 2013 tinha sofrido tanto na B, começa 2015 já com 2 rodadas na zona. E a gente segurou o Dado, e vieram 6 vitórias seguidas. E um quase acesso, né? E na 28ª rodada a gente estava entre os 4 primeiros, se eu não me engano, a gente estava em segundo na 28ª rodada. Mas não chegou a ser líder. Não numa rodada fechada. Quando a gente ganhou o Atlético Goianiense na abertura de uma rodada, a gente passou a liderança. Dormiu na liderança. Esse termo é sensacional, né? Dormiu na liderança, isso. Mas assim, isso mostra que quando você acredita que você, dirigente, está acompanhando o trabalho, que você está vendo o trabalho, mesmo nas situações difíceis, nos momentos difíceis, que você vai... É claro, todo mundo vive de resultado nessa história, mas você leva a uma situação extrema, porque tu não estás encontrando resposta como dirigente, a seguinte pergunta: por que não está dando certo? Porque tudo que eu estou vendo é interessante, existe compromisso dos elos, diretoria, comissão técnica, atleta, existe o compromisso, não está tendo nada de errado, nenhuma bandalheira, nada errado, e por que não está dando certo? Às vezes não está dando certo porque ainda não encaixou uma situação, porque os adversários também não estão te dando essa possibilidade, enfim, porque então a gente tem uma casquinha aí. Porque não é só tu que melhora. Não,
Eu vou ainda continuar nesse patamar um pouquinho mais para a gente depois entrar numa... Tu falaste da Chapecoense, eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer, está anotada, eu vou aproveitar esse link. Falaste que eles tinham uma filosofia, que as contratações eram feitas dentro dessa filosofia, imagino que não só financeira, uma filosofia de trabalho. Tá. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, vou até ler o que tu achas que as contratações de um time tem que ser função exclusiva do treinador? Não. Pois é. Não. Principalmente com essas mudanças, no Paysandu é assim? Não. Então, não. Olha, esse é um assunto, pessoal, que dá pano para manga, tá? Dá pano para manga. Tipo assim, às vezes a gente tem a impressão, né, isso eu me surpreendi nessas experiências que eu tive ao longo do futebol. É claro que desde 2013 até agora eu não estive tão próximo de todos os treinadores. Por exemplo, em 2013 passou o Arthurzinho pelo Paysandu. Eu nem encontrei o Arthurzinho, porque nessa época eu estava envolvido com outra situação no Paysandu, eu nem tive contato com ele. Mas assim, me chama a atenção, às vezes a gente faz ideia que o treinador, ele vem com uma quantidade grande de atletas para indicar. Pessoal, o que eu vivi até hoje no futebol não sinaliza isso. Geralmente o treinador, quando ele te solicita um atleta ou ele te indica, primeiro que ele é muito econômico nisso. Ele é muito econômico. Tá? É claro que vai depender de algumas circunstâncias, mas geralmente ele é econômico. E quando ele indica, geralmente ele indica um atleta que já o ajudou, que foi importante para ele em algum trabalho que ele realizou. E onde ele conseguiu realizar esse trabalho com aqueles atletas, a maioria geralmente vai estar empregado em algum lugar. Então ele de repente sinaliza para ti algum daquele elenco que naquele momento não está em nenhum clube. Ou que, por exemplo, teve um ano anterior difícil, não com ele, mas que ele sabe que com ele consegue desenvolver o potencial daquele jogador. Então assim, hoje você tem dentro da comissão técnica de futebol um profissional chamado analista de desempenho. Tem. E além do analista do clube, e hoje nós estamos já com uma segunda pessoa voltada para a base, analisando os jogadores da base do Paysandu, já fazendo scout de base. Então o Paysandu caminha em breve com mais uma pessoa, e nós temos o famoso CAD, Centro de Análise de Desempenho, que até anteriormente a nossa análise de desempenho era uma pessoa, mas a gente quer ir para um centro de análise de desempenho, que é o CAD. Então esse cara, ele já te traz muita informação. Esse cara não tem a missão de dizer para ti, diretoria, contrata esse jogador. Não, esse cara tem a missão de te dar informações. Por exemplo, vamos supor, eu vi um atleta ontem lá no jogo do Paraná com o Figueirense, que me chamou a atenção. Eu vi um jogo do cara. Talvez eu não consiga ver mais 2 jogos como dirigente, mas eu vou provocar o cara lá. O meu cara me diz o seguinte: checa para mim ano passado quantas assistências esse cara deu na Série B, ou na Série C, ou na Série A. Me diz, por exemplo, a minutagem dele, quantos jogos, a minutagem dele, quantas vezes ele foi substituído. Enfim, me dá uma radiografia desse cara. Porque o que eu vi em 1 ou 2 jogos me agradou, mas eu preciso saber mais desse cara. Então, assim, hoje lá no Paysandu a gente tem uma comissão de futebol. Né? No caso, o Abelardo, o Ivonélio e o Vitor. Né? E eu também. Então, a gente analisa isso. Tem um cara do CAD. E é claro, a partir do momento que o treinador está lá, do seu lado, ele participa também. Porque muitas vezes a gente vai colocar 2 ou 3 nomes para aquela função. Essa é uma palavrinha legal da gente tocar hoje no futebol, né? A função, né? Cada jogador hoje, ele desempenha uma função. E o treinador é que vai nos dizer, olha, eu quero nesse perfil. Aí a gente apresenta os nomes para ele. Nisso que tu sinalizaste para a gente, nós entendemos que são esses os nomes. Dentre esses nomes, tu tens uma preferência? Então vamos elencar, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, e aí a gente vai atrás, a gente entra na guerra do mercado. Nós entramos na guerra do mercado onde? Aí eu volto para o início da nossa conversa. O colchão financeiro, o quanto você tem de dinheiro para brigar. Então vamos dar um exemplo. Agora na formação do elenco desse ano, nós tínhamos como plano A para a lateral direita do Paysandu, o Jonas, que jogou pelo América de Minas. Onde é que o Jonas está hoje? Está no Botafogo. Então nós fizemos uma proposta para o Jonas, logo no início do ano, e o Jonas disse assim: poxa, legal, a proposta é interessante, mas eu vou aguardar para ver o que vem para mim.
E aí quando vem Lei o de Botafogo, mercado, né? Disputando tu imagina a que é mais ou Libertadores. menos o que a gente ofertou, o Botafogo vem quase 2-1. E aí eu não tenho. Outro atleta que interessava muito pra gente também é o que inclusive até o nosso treinador, sentindo a importância desse atleta, chegou até a ligar para ele, para falar com o atleta recebeu super bem a proposta do Paysandu. Isso é uma coisa legal de ressaltar, essa credibilidade que o Paysandu construiu, isso é recebido muito bem. Só que o atleta, ele sabe também o mercado dele. Então o que ele nos falou? Excelente a proposta, gostei muito e tal, mas vou aguardar uma proposta de Série A. Como veio a proposta de Série A? E hoje ele está na Série A, que é o Arthur, que está no Chapecoense, que era do Santa Cruz. Que era do Santa Cruz. Tá certo? Que jogava com o João Paulo do... Isso, ali João Paulo jogava grafite, né? Arthur, grafite, Keno, uma concorrência bem legal. Então assim, como é que eu vou conseguir, talvez daqui a 2 anos, um atleta assim, com esse punch? Eu tendo saúde financeira, né? Eu tendo uma saúde financeira, eu construindo essa saúde financeira. E às vezes, Sérgio, por exemplo, no caso da Chapecoense, e às vezes, vamos lá, eu vou puxar, todo mundo que acompanha o programa sabe que os integrantes deste programa têm um time. Mas hoje eu imagino o seguinte, eu ouço lá de trás algumas coisas, aí eu vou aproveitar contigo. Muita gente, eu vou te falar uma coisa e ver se isso é verdade quando tu entraste, se tu ouviu... Quando eu entrei em 2013 ou quando eu entrei agora? Não, quando tu entraste em 2013 e conseguiste ter uma visão dali, porque a gente torcedor, a gente, né? Vou te dizer o seguinte, esses caras cobram caro de Remy Paysandu, tipo, eu pediria 20, vou cobrar 40, porque se eles me pagam meses, senão depois eu vou para a justiça. Por quê? Porque esse cara não paga. Quantas vezes a gente ouvia tanto de Remo quanto de Paysandu, tá? Do Remo a gente continua ouvindo, mas enfim. E a outra coisa que eu te pergunto é, hoje o cara que diz assim, por exemplo, ele pode ter recebido o Jonas a tua mesma proposta, só que ele olhou e disse, mas eu vou para a Libertadores? Provavelmente. E por outro lado, o cara pensa assim, vou morar em Belém. Pessoal, existe, né? Eu vou dar um caso bem legal para vocês, tá? Bem legal. Porque é muita coisa, né? Não, é um exemplo bem legal. Era Sérgio Papelinho, executivo de futebol do Paysandu. Que havia sido? O senhor tinha passado pelo Remo, está no Cuiabá. O Sérgio, em 2014, o Sérgio, em 2014, ele negociou com um zagueiro que estava em Portugal, que estava querendo retornar ao Brasil, tudo fechado. No dia seguinte, o jogador ligou para o Sérgio, dizendo assim, Sérgio, eu estou te ligando, não é para pedir R$1 a mais, não é questão de dinheiro. A minha esposa decidiu morar no Nordeste e eu recebi uma proposta de uma equipe do Rio Grande do Norte. Então, vem bem, Sérgio, eu quero te agradecer, pedir desculpa para ti, mas a minha esposa quer morar em Natal. Acabou. Então, passa assim por isso. Pessoal, né, é a geografia, né? Nós estamos distantes de muita coisa, né? Então, isso, para um atleta que, por exemplo, tem a sua família no Rio Grande do Sul, no Paraná, ele diz assim, poxa, mas se eu for para Belém, rapaz, para eu me deslocar e tudo trazer, essa pessoa, em situações específicas, o que a gente tenta fazer lá no Paysandu é que a partir do momento que a gente consegue trazer um atleta que nos interessa muito, digamos assim, cuidar bem, ou procurar cuidar até bem, porque a referência se propaga. Eu imagino isso. A referência desse cara que jogou contigo foi bem tratado, foi pago regiamente. Sim. A referência se propaga. Não, se propaga direto entre os jogadores. Direto. Ó, meu amigo, aquele papo de cobra 40 que vai para a justiça, segura a onda aqui. Não, existe uma rede, pessoal, tranquila entre os atletas nesse sentido. Eu vou dar mais uma opinião para o Marcelo entrar. E eu também sou rubro-negro. E tem uma pergunta que vão até... se um clube como o Flamengo conseguiu que a torcida dele, numa parada de... Esses caras são corretos, esses caras ter paciência para perrenguear durante X anos e achar um título de Copa do Brasil, porque aquele título foi achado. A partir dali, eu acho que todo time que tiver bom senso e queira uma instituição vai dizer, a gente pode também. Porque se os caras da maior torcida aí dentro eram ninguém se perdia, era uma cagada, o Flamengo, tu que tá ali sabe disso.
é possível. Então essa história de que não é possível, tá aí o Paysandu, que é um time de massa aqui, tá aí o Flamengo, e tem outros exemplos, por exemplo, que são times que não são tão, como é que eu vou dizer, não são tão em erupção, né? Porque Remo e Paysandu, aqui é pressão de, sei lá, de Inter de Grenal. A pressão aqui é porque são... É nível de Grenal. É porque racham a cidade, né? Dividem a cidade, né? Eu confesso para ti, já rodando aí por todo esse Brasil, a única rivalidade, assim, no nível de Remo e Paysandu, e alguns podem até colocar que lá seja um pouco maior, e talvez até seja, é Grenal. Voltando aqui, eu queria te fazer uma pergunta, Sérgio. A gente estava conversando no final do ano passado, antes do Réveillon, e aí eu estava te perguntando assim, qual era a tua expectativa, sobretudo a nível regional. E tu me disseste uma coisa que ficou marcado para mim. Que tu gostarias de ver a organização do Paysandu, né, em comparação ao que ocorre no Clube do Remo, mas tu querias ver isso traduzido nas 4 linhas, quando houvesse esse choque do reparo. E aí o que acontece? Como nós já falamos, o time do Paysandu melhor que o time do Remo, e acontece que o Remo ganha o jogo e toda aquela situação, a perda do pênalti, coisa e tal. São 2 perguntas, na verdade. Quanto isso derruba técnico? E segundo, o que vocês falam assim? Dá para falar? O que vocês falam? Logo depois assim, que acaba um jogo desse assim, o que vocês falam? Dá para falar para a gente? Bem, aí, né, são várias linhas. Vamos começar com um gancho. Essa questão de ver retratado em campo, na verdade, acaba sendo um sentimento que a gente, como dirigente do Paysandu, tem em função de tudo que a gente presencia, do que a gente ouve também nas ruas, né? A gente não está completamente blindado, né? Eu particularmente tenho amigos também que são do Clube do Remo, que em conversas assim citam para mim: olha, Sérgio, vocês estão mais organizados e tal, mas tem aquele momento que a gente pode superá-los e tal, que é a questão do jogo, etc. Então, assim, eu até te citei isso, porque no ano passado, na final do Paraense, que foi Paysandu contra o São Francisco, ali tem uma diferença de folha significativa. E você viu um jogo muito parelho. Sim. Muito parelho. Bem, então, assim, a gente busca ver, de certa forma, uma diferença, né, pelos valores que você pratica, etc. Mas não vamos esquecer nunca, né, que é um jogo, né, que tem muitas componentes na história. Que é um clássico. Isso. Agora, vindo para a questão do reparo. É um clássico, né, pessoal? Clássico não tem favorito, né? Ao longo da vida nossa, nós vimos várias vezes um dos dois, com uma equipe considerada, no entendimento nosso, inferior tecnicamente, ou vivendo um momento pior, conseguir justamente vencer e até alterar esse momento, dar uma revirada e conseguir título, etc. e tal. Vídeo 2015. Anos e anos aí, anos e anos, né? Anos e anos. A história registra isso bem legal. Bem, agora, então assim, o dirigente, né, é claro, ele tem direito à sua opinião sobre os elencos, né, sobre o nível técnico dos atletas, mas em se tratando de Remo e Paysandu, do clássico, ali é um clássico, e ali tudo pode acontecer. Tu ainda torce no estádio? Tu vais pro estádio quando é reparo? Sim, não, vou todo jogo. Tá, tu ainda torce no estádio? Não, mas não reparo, tu ainda torce no estádio? Ou hoje tu te priva mais do que quando tu era torcedor apenas? Eu me privo no seguinte aspecto, né? O dirigente, ele, no meu entendimento, ele é obrigado realmente a abrir mão do sentimento de torcedor. Tem uma liturgia. Então vamos lá. O que é isso traduzindo? Traduzindo é mais o seguinte: a minha posição de equilíbrio é essa aqui. Uma grande vitória não pode me levar a isso aqui. Uma grande vitória me leva a isto aqui. Uma derrota não vai me levar a isso aqui. Uma derrota vai me levar a isso aqui. Ou seja, eu atuo nisso aqui. Para que eu tenha uma faixa que mais ou menos pode se traduzir o seguinte: é quase que você se abstrair da emoção. Para que você tenha o equilíbrio, porque vê bem, pessoal, o presidente do clube, ele é um espelho para uma diretoria e ele é um espelho também para os atletas, para a comissão técnica. Eu não posso, depois de uma vitória, compartilhar isso de uma maneira tão eufórica
e nem, depois de uma derrota muito sofrida, mergulhar numa depressão. Porque o esporte oferece, logo, uma possibilidade de reversão dessa situação. De 2015 a 2016. Então, assim, a gente precisa estar muito equilibrado e vendo o trabalho. O pós-jogo, a resenha. é aconselhável o seguinte: ali no vestiário, eu, por exemplo. Sempre quis saber disso. Então, bem, eu pratico uma coisa, junto com a comissão de futebol, que vem ao longo do tempo de observações e também de você viajar e rodar. Então, eu tenho um acordo, eu e a comissão de futebol, com os atletas e a comissão técnica, é o seguinte: acabou a partida, não interessa se ganhou ou perdeu, tem 15 minutos para os jogadores e treinador falar entre eles o que quiser, porque a presença de pessoas, de dirigentes no vestiário, acaba fazendo que não sejam ditas certas coisas entre eles. Sim. Então, para acabar essa situação, porque eu defendo que tem que ser tudo dito, tem que haver essa comunicação, então a gente aguarda no final do jogo um tempo para que justamente ocorra tudo o que tem que ocorrer entre atletas e comissão técnica, e a partir daí a gente chega no vestiário. E tenha certeza que, se não naquele momento, no dia seguinte, nós vamos saber tudo o que aconteceu, mas a gente não presenciou. Certo? Bem, e finalmente, então, no pós-jogo ali, não cabe muita coisa. Não cabe muita coisa. Principalmente quando você perde, não é momento que a cabeça ali está pesada, a tua chance de errar é muito maior do que tu acertar. Eu já vivi nesses anos uma situação em vestiário que eu tive a melhor das intenções e ela não foi bem recebida pelos atletas. E ali eu tive a maturidade para entender, depois de viajar mais um pouquinho, conversar com outros atletas, etc., que naquele momento, por mais que eu tivesse a melhor das intenções do mundo, e vários atletas que viveram a situação concordaram que eu tinha, mas ali, no que está pré-estabelecido no mundo boleiro, não cabia naquele momento eu fazer aquela intervenção. E só para deixar claro, não foi uma intervenção de palavrão nem nada, foi de uma mensagem, mas que não foi bem recebida. Então, a partir daquilo ali que eu vivi, eu entendi o seguinte: não adianta fazer nada naquele momento. Aí você tem duas opções. Quando você chega, por exemplo, no seu estádio, você pode, de repente, chamar a comissão técnica logo no dia para bater um papo sobre o que aconteceu, ou simplesmente vai dormir, vai dar uma descansada, vai esfriar a boca, vê o jogo na tua casa, que ali tu estava vendo o jogo sob forte emoção. Exatamente. Manda, pede pro teu filho gravar o jogo. Perfeito. E aí sozinho, na madrugada, vê o jogo, analisa melhor algumas situações, aí no dia seguinte, aí sim, uma reunião com a comissão técnica, para ver o que funcionou, o que não funcionou, e a partir daí, né, a comissão técnica, ela tomar os encaminhamentos. Eu vou aproveitar esse gancho, tem uma definição que eu achei muito legal, eu procuro ler muito, né? Já que a gente não faz universidade para ser dirigente. Com certeza. Então eu gosto muito do livro do Fábio Koff, presidente extremamente vitorioso no Grêmio, onde o Fábio ele é muito feliz no seguinte: o dirigente, ele tem o direito de, junto à comissão técnica, fazer observações. Em nenhum momento o dirigente pode interferir. Entendi. São coisas diferentes. Fazer observações significa algo, interferir significa outra coisa. Então a gente, né, muitas vezes o dirigente ele caminha num fio da navalha, numa relação tanto com jogadores e comissão técnica, né, que ele tem que saber que determinadas linhas ele não pode passar, porque senão ele está trazendo, enquanto dirigente, problema para dentro do trabalho. Entendi. Tá certo? Sérgio, eu vou entrar aqui num outro assunto que as pessoas que mandaram mensagem, que é uma mensagem do Urbino, tá? Rezende Júnior ou filho? É filho, Júnior, Urbino, Júnior. Neto, foi o que eu disse. Urbino Neto. Nem Júnior, nem filho. Enfim, do Bill. O Bill te pergunta o seguinte, que era um que estava na nossa pauta, eu vou trazer como a pergunta dele. Que foi uma revolução, seria demais. Acho que foi uma ousadia de vocês. Como anda a manutenção da marca Lobo, hoje o Paysandu arrecada que percentual da venda de camisas? E há conversa com clubes interessados em usar a marca? Já tem isso, mas é até bom tu aproveitar a maravilhosa audiência do Enos Queiroz, até para
Então nós estamos botando tu é doido, a programação da Globo no chão. Cara, Globo, rapaz. Quem é Globo? Sim. Olha, como é que assim, tá o Lobo? Vamos lá. Eu tenho sempre posicionado a questão da Lobo da seguinte forma, né? A Lobo ela é um case, ela é uma sinalização de arrojo, né? Na proposta dela, principalmente na execução dela, que teve à frente o Alberto Maia, na questão de executar, de viver o dia a dia da operação, etc. É importante a gente caracterizar que a Lobo é uma operação de varejo. E vê bem, não é qualquer pessoa que conhece a fundo o varejo. Eu, por exemplo, não passo nem perto de varejo, né? Não tenho veia comercial para isso. Mas a gente se cerca de pessoas que conhecem mais, né? Eu acabei de falar que é um trabalho plural, né? Diretoria é um trabalho plural. Bem, então assim, eu digo o seguinte, a Lobo, ela teve o seu primeiro ano, que é característico de grandes projetos, em que você bota a coisa para funcionar. Tem que funcionar. Num dado momento, é necessário, esse momento chegou, ele coincide com a minha entrada na presidência. Chega o momento de você dizer aqui, bem, agora eu preciso depurar, analisar claramente o que este negócio me dá, verificar os potenciais de crescimento dele e implementar controle para que a minha margem de lucro seja maior. Para que ele te possa dar o segundo Isso. passo. Então, assim, eu fico mais à vontade de dizer para vocês, percentuais. Então, o nosso estudo aponta, estudo esse feito por profissionais que estão ao nosso lado, ao longo desses 2 meses, então a minha amostra ainda é pequena, em torno entre 25% a 30%, que para o varejo é um número muito interessante. Margem líquida? Isso. Que entra para o Paysandu? Entre 25% e 30%. Mas a gente ainda precisa colocar, na minha opinião, alguns custos que ainda estão ainda mais ligados ao Paysandu do que propriamente a Lobo. Um exemplo sutil, nós temos uma loja na sede que não paga aluguel, que não paga a conta de energia, já que aquilo ali é do clube. Então assim, a gente precisa apurar um pouquinho mais para ver se confirma realmente esse 25%. Tu és engenheiro, né? Engenheiro eletricista. Tu sabe que a engenharia e a administração são... bem colado. Então, essa coisa de custo, de ver coisas, para ti vai ser... Mas hoje, tu podes dizer para o torcedor do Paysandu e para os torcedores que o Lobo é um sucesso. A Lobo ela é um sucesso. Aquilo que eu falei, a sustentação do negócio, o Paysandu passa por sócio bicolor, passa por Lobo, passa também por patrocínios. O Paysandu está conseguindo caminhar no sentido de patrocínios cada vez mais interessantes, e o objetivo nosso no clube é que a bilheteria cada vez mais tenha uma componente menor, por uma simples razão. A bilheteria eu não a controlo, ela é função de tanta coisa, né, pessoal? Jogo televisionado, não televisionado, se está chovendo, se não está chovendo, se o time vive um momento tal. Então, quanto mais a gente puder fugir dessa situação, maior controle a gente tem sobre os números do clube, e que nos dá a possibilidade de ousar um pouco mais uma contratação, ousa um pouco mais na questão do projeto. Eu não posso deixar de pontuar, né, pessoal, em todo esse nosso bate-papo super gostoso, uma grande meta do Paysandu e que está no planejamento estratégico do clube, né? Essa administração, ela não é do Sérgio Serra, ela é uma administração pensada a mais de 30 cabeças, várias das quais vocês conhecem. Sim. E que definiram, o Paysandu em 2017 e 2018 vai ter que fazer isso. E dentro disso, um grande objetivo nosso é realmente começar as obras do CT. E a gente está, principalmente nesse período que chove muito, a gente vai trabalhar em cima das licenças ambientais que nós precisamos, mas nosso grande objetivo é, se Deus quiser, na segunda quinzena de maio ou primeira quinzena de junho, estarmos definitivamente começando as obras do centro de treinamento. De tal maneira que em janeiro de 2018, o Paysandu já possa fazer os seus treinos de pré-temporada no centro de treinamento do Paysandu. Ou seja, isso deixa para a gente um temor ainda maior, né? É um distanciamento. Vou aproveitar que tu falaste de receitas, vou te passar aqui, vocês vão ver o que eu estou mostrando para o Sérgio no coisa, que é uma pergunta que calha muito bem, pegando um prisma mais geral. Esse é o ágio de Salles Zaidan. Certo. Oi, Sérgio, aqui quem vos fala é o Ágio de Zaidan. Eu sou um heavy user do Enos Queiroz
E eu tenho uma pergunta relacionada à questão de novos torcedores. Há 10 anos atrás, no Nordeste, surgiu um movimento de valorização dos times locais versus os times do eixo do mal, que são os times do Sudeste. E aí, em consequência disso, hoje nos principais estados não existe transmissão de campeonato carioca e paulista. Eles transmitem os campeonatos regionais deles próprios e isso tem atraído cada vez mais torcedores para os times locais, em detrimento dos times do eixo do mal. Aí eu te pergunto, o que os clubes daqui poderiam fazer para seguir esse exemplo, visto que a gente vê hoje ainda em Belém e no Pará uma quantidade enorme de torcedores mistos, né? Os chamados mistos, que torcem para um time do Rio, São Paulo, e aí às vezes torce para Remo, Paysandu ou qualquer time que seja. Um exemplo disso é o Paulo, que está aí do teu lado. Ele é sócio torcedor do Flamengo e não é sócio torcedor de nenhum clube daqui. Tá bom? Valeu, abraço. Eu sou Flamengo, mas não sou sócio torcedor. Pronto, mas a pergunta dele vai me dar inúmeros ganchos, né? Primeiro, tá lá, né? O Paysandu tem o seu planejamento estratégico, tem a sua visão de negócio, missão, visão e valores. E dentro desse pacote todo está o fortalecimento da marca Paysandu como o maior clube da região norte. Em função disso, surge nessa administração um projeto, que está bem ali, na blusa ali, denominado Caravana Bicolor. Ou seja, onde o Paysandu vai jogar no interior do estado ou em outro local, vai junto com a equipe a estrutura do sócio bicolor para nós fazermos novos sócios no local e vendermos produtos da Lobo. Então, por exemplo, esse final de semana a gente vai estar jogando pela Copa Verde em Rio Branco e nós temos um amistoso acertado quarta-feira em Macapá contra o São Paulo de Macapá. E na terça-feira à noite, toda a estrutura do sócio, toda a Lobo, inclusive a figura aqui do presidente, estaremos terça-noite em Macapá, num evento que antecede o jogo, em um local da cidade, justamente fazendo um evento, onde a gente aproveita tudo isso para justamente passar esse sentimento de Paysandu, de ser uma coisa muito intensa, muito presente. A primeira experiência da caravana foi em Tucuruí, quando nós fomos jogar lá contra o Independente. Vamos fazer agora em Macapá, que tem um apelo muito grande, né, de paraenses lá. Hoje, por exemplo, no nosso controle de sócios bicolores, fora da Grande Belém, quem está à frente é Macapá. Então a gente só vai reforçar isso lá. E a gente pretende, sempre que possível, toda vez que o Paysandu for jogar fora de casa, identificar os sócios que nós já temos naquele lugar e tentar captar mais sócios e levar mesmo produtos da Lobo. Agora, essa pergunta dele é muito ampla, né? A gente nunca pode fugir que o que vai fortalecer cada vez uma marca também sempre será conquistas, títulos, né? Agora, não podemos deixar de pontuar, né, pessoal? Circulou essa semana na internet, é uma informação verdadeira, a gente pode checar. E é importante a gente dividir isso, porque é importante isso chegar junto ao torcedor, não como uma justificativa da pessoa que está como dirigente, mas é para o entendimento de como está o negócio do futebol. Por exemplo, nós estamos agora numa fase dos estaduais. Então foram divulgados números que algumas equipes estão recebendo em alguns campeonatos estaduais. Então, por exemplo, vou falar do Campeonato Carioca. Para quem não sabe, Madureira e Bangu, para disputar o Campeonato Carioca, recebem 4 milhões cada um. 4 milhões de reais cada um. Foi o motivo da briga do Atlético. Aí tu vai chegar no Coritiba e no Atlético. E se tu for pegar, vamos lá, uma equipe que joga a série A2 do Paulista, A2, recebe aproximadamente 1 milhão. Então é bem, pessoal. É que muita gente prefere disputar A2 que disputar o Campeonato Paraense. Então, olha só, pessoal, assim, nós sabemos a nossa realidade e até temos que salientar, né, o patrocínio que existe do governo do estado, né? Eu pontuo como algo positivo, porque nós sabemos de todas as mazelas que nós temos. E vivemos no estado continental. E mesmo assim, ainda há um abraço por parte da máquina, no sentido de entender que economicamente o futebol é um mote interessante, e mas nós sabemos que nós estamos falando que tanto o Paysandu quanto o Remo recebem um valor menor que R$1 milhão. Enquanto que equipes, né, que nem tem série, acabamos de citar algumas,
que vão disputar uma vaga na D tem 4 vezes mais. E não estamos entrando também aqui na questão das Copas regionais, onde uma equipe que participa da Copa do Nordeste, recebe um valor maior do que a equipe que vai vencer a Copa Verde. Então, tudo isso, pessoal, tem que ser pontuado para que a gente possa entender a dificuldade que a gente tem para conseguir formar elencos que nós gostaríamos. Sérgio, e agora que a gente vai falar de rivalidade, da coisa mais bacana do futebol, a gente teve um papo antes que estavam trocando ideia aqui, que se não tiver encarnação e rivalidade no futebol acaba. Mas eu vou pegar esse teu gancho. Para isso acontecer, para o futebol do Norte, que é Remo Paysandu, chegar no patamar de chegar, mas agora a gente tem estofo e tamanho para trocar uma ideia com a Globo, com a SBT, com a Record, com o Esporte Interativo, seja lá quem for, com o sinal Esporte Interativo que vocês fecharam. Não é importante o Remo vir para cá, e nesse momento largar a rivalidade clubística e chegar, não, mas para negociar o futebol, vamos junto, porque aí a gente tem força, que eu imagino que seja mais ou menos o que o Atlético Paranaense e o Curitiba. Na tua cabeça, mesmo o presidente do Paysandu, seria importante, falando no macro novamente. Sim, olha bem, pessoal, a gente tem um exemplo aí, que é uma competição, que é a Copa Verde, que, por exemplo, ela é uma competição que ela está se consolidando, mas ela precisa, digamos, definitivamente passar as equipes que a disputam uma certa proposta, tá? E aí, no caso, né, com todo respeito a todas as equipes que participam, as equipes do Pará são protagonistas. Os números mostram isso, de público, de renda, de desempenho, está tudo muito bem pontuado. De audiência, está tudo muito bem pontuado. Então, vê bem, assim como quando a gente vai jogar uma Série B, o Internacional de Porto Alegre vai ter 60 milhões. Que ainda é a cota de primeiro ano de Série A, né? O Goiás, que já teve o decréscimo, ainda vai receber 35. E os outros 18, numa escala decrescente, começam recebendo 8. Até o mais pobrinho, vamos dizer, que vai receber 4. Existe uma diferenciação, né? Então eu acho que está na hora da Copa Verde também tratar Paysandu e Remo de uma maneira diferente em relação às demais equipes. Por todos os aspectos comerciais citados. Então, vê bem, nesse momento, é claro que o Paysandu passará a ter o maior peso lá na mesa de negociações, estando o Clube do Remo ao lado. Os dois pleiteando a mesma coisa. Então, esse é um exemplo claro do quanto é importante os dois caminharem. Perfeito? Vamos falar de uma outra coisa que eu acho importante. Passa muitas vezes desapercebido no futebol, e aí entra uma veia que eu tenho muito presente em mim, que são a questão dos rankings. Além dos rankings dos clubes, que são extremamente badalados pela encarnação, todo mundo quer saber o ranking do clube, mas existe um ranking igualmente interessante, que é o ranking das federações. E hoje o Pará ocupa, no ranking das federações, uma posição que nós estamos, digamos, atrás de algumas federações, que para muitas pessoas podem surpreender. Nós estamos atrás, por exemplo, da Federação Alagoana. O que quer dizer isso? O futebol do Pará ele é mais fraco que o futebol de Alagoas? Se for pelo ranking, sim. Alagoas tem CRB, CSA, Asa de Arapiraca. Então, tem 3 forças, né? E o nosso aqui tem 2. Então, pontua mais que a gente. Isso na hora de vagas em competição e outras situações, o ranking da federação pesa mais. Isso é uma coisa pesa mais. Que as pessoas têm a noção. Pesa mais. Então, assim, é claro, pessoal, que se quer um futebol forte para o Pará. Esse futebol forte passa por inúmeros aspectos, desde a economia que nós temos, né? Desde os projetos de futebol. Por exemplo, nós temos hoje um projeto que eu conheço muito pouco, mas não deixa de ser curioso. Existe uma equipe chamada Altos do Piauí, que jogou a Série D ano passado, que agora está jogando a Copa do Nordeste. Quer dizer, é um município que abraçou, né? Não sei se tem um grande empresário lá, ou grandes empresários, ou foi uma escolha do município abraçar o futebol do jeito que eles abraçaram. Mas, enfim, passa por muita coisa, inclusive como situações dessas, passa pelo produto, né? Eu gosto de pontuar, né, pessoal? Olha bem, não vai aí, na minha colocação,
nenhuma crítica, nem de perto, à Federação Paraense. Tá? Não vai. Vai simplesmente a constatação de uma dificuldade, que passa por economia, passa por dinheiro. Quantos estádios hoje de futebol no Pará nós temos as condições de ter um espetáculo de futebol interessante para o público, que você vai ver a bola rolar? Pessoal, eu acho que nós vamos falar de só 3, né? Mangueirão, Curuzu e Barbalhão. Olha bem, pessoal, é um campeonato disputado por 10 equipes. Então, repito, eu imagino que o Independente de Tucuruí, o Castanhal, eles não, Cametá, não é, pessoal, que eles não queiram ter um estádio melhor, um gramado melhor. Tenho certeza que os dirigentes, os atletas, porque nós estamos falando de uma questão que passa pela integridade física dos jogadores. Nenhum dirigente quer ter um jogador, de repente, mais caro do seu plantel, 3 meses no DM. Não interessa se o mais caro é 30 mil, 15 mil ou 5 mil. Ele não quer. Então, todo mundo gostaria de ter a melhor praça esportiva para se jogar. Aí vem a pergunta, por que nós não temos, pessoal? Porque passa pela economia. Agora, se a gente quer sentar com uma rede de televisão, pleitear um valor maior, buscar mais, a gente também tem que oferecer mais. Nós temos que buscar oferecer mais. E aí entra essa discrepância da gente que é uma discrepância muito grande. Falando em discrepância, vamos brincar agora um pouquinho de rivalidade. Tu tem alguma pergunta assim? Não, eu vou logo fazer a pergunta para encaixar logo. Papa, qual foi o teu melhor repar e qual foi o teu pior repar? Poxa, melhor reparo, pior reparo. Que marcou assim a tua olha, melhor reparo, vou dizer assim, existe uma sequência de reparos, que se eu não me engano é da década de 90, que foram 4 vitórias no campeonato, que tudo se desenhava para o Remo ser campeão. E existe, é uma coisa bem curiosa, porque foram 4 reparos com o mesmo placar. 4 jogos com vitória do Paysandu de 1-0. E caso a minha memória não esteja me traindo, o 4º repar é aquele gol do Mendonça, de cobertura no Paulo Vitor. Então eu não coloco um jogo, eu coloco uma sequência, porque era um campeonato que o Remo estava perto de ganhar nos 2 turnos, e de repente o Paysandu consegue essas 4 vitórias de 1-0. Tá, e qual foi agora também para fazer o contrato? Qual foi o pior? Eu acho que um muito duro, foi aquele que o Remo reverte com o Dado Cavalcante, tem aquele gol do Dadá, né? Aquele petardo do Dadá no ângulo, né? Que, com todo respeito ao Dadá, que já nos ajudou no Paysandu, e em 2009 o Paysandu conquista o título, na minha opinião, tendo como protagonistas 2 volantes, que eram o Mael e o Dadá. Então o Dadá tem serviços prestados ao Paysandu, mas aquele chute que ele acertou ali, meu irmão, aquela varada ali, totalmente fora de prognóstico. E aquele jogo, diga-se de passagem, olha, pouquíssima gente acreditava. A gente pode... Naquela reversão. Como a gente é de uma geração antes, e é engraçado você ver que antigamente tinha, né, era... Vou lá fazer uma pergunta para ti, e eu vou excluir o Vandic. Certo. Eu vou excluir na minha pergunta. Tá. Qual é do eu acho que vai ser fácil. Qual é o cara? Chico Espina. Chico Espina, para mim, na década de 80, 81, que ele jogou, eu ia pro Mangueirão, eu era um garoto, né? Então dá um desconto na minha imaturidade futebolística, né? Eu ia pro campo com a certeza, olha bem o termo que eu vou usar, é forte, né? Mas é garoto, né? Eu ia com a certeza de vitória do Paysandu, porque ele era anos à frente do demais. Eu vou fazer uma pergunta que tu deve ter esquecido de fazer, mas eu não esqueci, não esqueço nada. Não. Eu queria perguntar para o Sérgio sobre a questão da Libertadores. Não, sobre a Libertadores. Não, cara, essa é para o final. Mas eu vou fazer uma... Falando em certeza de ganhar, certo. Eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou para uma de torcedor. O medo de perder tira a vontade de ganhar. A certeza da vitória, eu vou te falar. O quanto o tabu de 33 jogos do Remo te incomodava, se é que te incomodava. Ou aquele tabu... aquilo era uma pedra no meu sapato. Olha só, nessa época, vamos só localizar a nível de tempo, né? A nível de tempo, temporal. Estamos falando de 92, 93, 94, por ali, né? Ali existe uma coincidência que eu estava na faculdade. Então eu estava muito voltado naquele momento a estudo.
E eu também, sabe que eu sempre gostei de jogar bola. Então era uma época que eu jogava 3 campeonatos ao mesmo tempo. É verdade. Então eu lembro, sim, de situações, porque eu jogava lá no Teleclube, que era no Augusto Montenegro. E assim, eu lembro uma vez que eu estava voltando de carro, o meu Chevette, né? Aquele Pevette, né? Velhinho, né? Chevelho, né? Mas cheio de amigo da bola, né? E eu, pô, não esqueço disso. Eu estou passando ali perto do Mangueirão, eu ligo o rádio. Tá 1-0 pro Paysandu. Eu acho que naquela época tinha 22 jogos, 23. Eu digo, pô, o vai ganhar hoje, né? Rapaz, aí, quando tô acabando o jogo, o Remo empata. Então isso me marcou. Porque eu digo, pô, mas eu não vivi, te confesso que eu não vivi muito aquela sequência, tá? Aquela sequência. Inclusive, eu acho, né? Assim como eu pontuei a questão do Chico, eu tenho um entendimento que talvez seja o entendimento da nossa geração, que a equipe mais interessante que o clube do Remo formou passa por aquela equipe que tinha Alencar, Arthur, né? Luciano Viana, né? Aquele time que é do início da década de 90, que né? chamava meio de campo classe A, que era Aguinaldo, Alencar e Arthur. Pronto, sim, então, é mais naquela época. Tinha esse que veio depois, na época, até pra gente ver como o futebol parece tinha uma força, que jogou aqui o Alberto e João Santos. E Alberto e João Santos, que sim, tinham acabado de ser campeão. É uma coisa parecida com a do Chico, né? O Chico acaba de ser campeão brasileiro pelo Inter e vem parar em Belém, né? Algo totalmente fora de qualquer previsibilidade. E também Alberto e João Santos está no grande momento. Agora, assim, falar de tabu, aí entra o Sérgio dirigente, né? E aí entra um pouco o perfil da engenharia, né? Dos números. Eu sou um cara que parâmetro para mim, eu já vou justificar isso de maneira ampla, talvez até acabe provocando dores no flamenguista aqui, né? Lembrando que o meu irmão é muito Flamengo, né? Flamenguista, eu sou um cara muito ligado em título. Para mim o que vale é título, tá? E eu vou te provar como eu falo isso com dor sobre outros aspectos. Eu sou fã do Zico. Eu sou um fã incondicional do Zico. Aniversário dele hoje, o Galinho, no dia que nós estamos gravando. Pronto, excelente. Então, né? Feliz coincidência. Agora, se tu perguntares para mim, Serra, coloca lá no Panteão lá os jogadores do mundo e tal. Qual é o teu critério para tu colocar o melhor jogador do mundo e assim vai? Aí eu vou te falar com dor no coração. Primeiro, tá o inigualável. O Pelé. Ninguém foi campeão do mundo com 18 anos fazendo o que ele fez na Europa. Vamos colocar esse asterisco. Na Europa. Não foi uma Copa aqui, do lado da América. O primeiro é o Pelé. Aí vem Garrincha. Vem Maradona, que tem uma Copa só na conta dele. Né? Aí tu vai perguntar, cadê o Galinho, que a gente tanto ama? O Zico vai estar lá embaixo, dentro do critério que eu estabeleci e que faz o meu coração doer. Porque eu queria colocar o Zico lá em cima, perto desses caras. Mas faltou o Galo na Copa do Mundo. É o que eu digo para esse cara. Mas cada um tem um critério, né? Cada um tem um critério. Nossas infindáveis discussões, é o que eu digo para ele. O cara que não tem ídolo no time, porra. Qual é o ídolo do Fluminense? Não tem, mas enfim. Agora, bora falar de torcedor. Você é tricolor. Mas eu tô falando contigo. O Sérgio é Paysandu Esporte Clube. Vamos lá. Pergunta do Rafael Moreira. Paysandu violentamente fanático. Então ele já vai no que ele quer saber. Não tem Paysandu que não. Gostaria de saber o seguinte: ele já tem uma noção de quantas contratações ele pretende fazer para a Série B? Se tiver, em que posições? Pois na minha opinião, não na minha, da do Rafael, até agora apenas 2 contratações deram certo, que é Ayrton e o Bergson, filho de Bergson. Então, Rafael, teu presidente vai responder, só joguei a batata. Bem, vamos lá. O que eu posso falar para o Rafael é o seguinte: Rafael, não só eu, como outras pessoas que fazem parte da comissão de futebol e o próprio Marcelo Chamusca, nós estamos tendo cuidado de assistir muitos jogos. Ontem, por exemplo, eu fui com a sensação que eu fui dormir lá para 1 da manhã com dor de cabeça. Eu acho que eu assisti Paraná e Figueirense, Itabaiana e CSA, Bahia e Altos e Grêmio e Ceará. Acredite, eu vi todos esses 4 jogos ontem. Eu fui dormir com dor de cabeça. Olha que eu pensei que eu gostava de futebol. Então, o que eu posso falar? É claro, pessoal, olha bem, esse nosso campeonato, a gente tem que observar algumas situações que são inerentes a ele e que trazem algumas dificuldades para alguns jogadores. Eu vou pontuar de maneira bem clara. Diogo Oliveira. Se você pegar o que o Diogo Oliveira fez nos últimos 2 anos na Série B, Série C e Série B, principalmente quem fez no Brasil de Pelotas ano passado,
o Diogo, ele está encontrando algumas dificuldades nesse momento para jogar. Isso passa por uma adaptação ao campeonato paraense, a própria, digamos, filosofia do treinador, eu acho que passa por um pacote todo. Mas é um atleta que a trajetória dele, tudo que ele fez e tudo que ele é, sinaliza que a gente tem que ter paciência, não vai ser o primeiro atleta que durante o Campeonato Paraense, com toda essa condição climática, nós acabamos de falar nos gramados, coisa que eu nunca me amparo enquanto dirigente para justificar insucessos, mas que eu posso me amparar assim para avaliar o desempenho de um jogador e as dificuldades que ele está encontrando. Então tudo isso a gente tem que observar. Então assim, eu não tenho como agora, com um mês de campeonato, dizer para o Rafael que a gente já tem claramente definido. Obviamente que nós já temos umas sinalizações que de maneira muito tranquila a gente guarda para dentro, a gente trabalha isso de maneira muito cautelosa, porque tem competições em andamento e qualquer declaração equivocada da minha parte pode provocar desmotivação no elenco, etc. Agora, o que ele tem que entender é o seguinte, a gente está muito atento a tudo. Agora, vou repetir, o que muitas vezes a gente está vendo aqui, outros dirigentes, outros treinadores, outras pessoas também estão vendo. E aí, quem é que vai ganhar essa disputa? A força financeira do clube. Aí a gente volta para o início da conversa. Eu tenho que dar sustentação para o negócio, eu tenho que ter cash, para na hora H, porque o cara está vindo junto comigo, eu tenho mais força a levar. Sérgio, seguinte, acho que para quem é paysandu, tu falaste de coisas aqui para entender, ter noção de como é que está o paysandu, e acho legal ter sido a voz do presidente para as pessoas verem. Para quem é remo, começar a entender também como as coisas não são feitas de uma hora para outra. Teriam ainda mais 10, 20 perguntas, mas há um tempo aqui que a gente tem que seguir. E assim, para terminar, já que tu falaste de números e a gente, após isso, a gente se despedir, eu vou te fazer uma outra pergunta que eu faço para todos os meus amigos bicolores. Já que títulos são importantes, tu trocarias a vitória emblemática da Bomboneira pela classificação? Perdia de 1-0 lá, ganhava de 4-2 aqui, passava? Poxa, que pergunta legal. Pergunta legal. Olha, porque isso acabou marcando, né? Eu posso brincar um pouquinho? Pode. Posso brincar um pouquinho? Rapaz, esse jogo, eu tive lá na Bomboneira, né? Eu vivi isso, né? Eu saí de Roraima, eu era engenheiro da TIM, nós estávamos montando a rede da TIM em Roraima, e eu tinha muitas horas aí que eu troquei por poder viajar e tal, né? E quando acabou o jogo lá na Argentina, né? Eu pensando assim comigo, cara, a próxima fase a gente vai pegar o vencedor do jogo do Cobreloa contra o time do México. E o Cobreloa tinha ganho no mesmo dia do time. Aí eu fui pro mapa, né, cara? Olhei lá no deserto de Atacama, né? E digo, bicho, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, mas tem uma coisa, eu posso vender meu carro. Eu vou vender meu carro, eu vendo meu carro e eu vou para esse deserto de Atacama ver Papão e Cobreloa. Então assim, cara, olha, é difícil responder, cara, porque essa vitória ela é emblemática demais, né? Ela é emblemática demais. Eu prefiro ficar como a história foi. Eu fico com a história. Então pronto. Então com essa resposta, que é bacana porque para os amigos que eu pergunto há uma divisão muito grande nessa resposta, a gente vai de novo, Sérgio, é muito bacana, e só para a gente deixar um recado final, que eu vou até parafrasear o nosso amigo que está em terras europeias. Só no pastel de Belém, só no pastel de Belém, no vinho do povo, ou de trás dos montes. Sim, senhor, que ele diz assim... Mas acho que ele não está conseguindo se esconder. Ele está maior que os montes. Ele disse uma coisa muito legal, ele te mandou um abraço, te agradeceu, e ele disse assim, que bacana, que rival sim, inimigo nunca. Então, e a gente está vivendo muita coisa aí para fora, que a gente continue assim, encarnando, brincando, entendendo como cada um está. Então, Sérgio, espero que tenha gostado. Adorei. Obrigado por ter vindo. Valeu, muito boa a escolha do som. A gente vai fazer agora um novo para fazer só som. É porque existiam tantas questões do futebol que acabou que o nosso... Sim, mas foi perfeito. Vai ficar para uma próxima... Então, aqui a gente já dá uma mensagem, se for, o espaço aqui é muito legal, a proposta é muito bacana, a gente gosta de ver essas situações.
estamos disponíveis. Se quiser fazer antes da Série B, antes da Série B fazer alguma coisa, também a gente está à disposição. Então, galera, obrigado. Todos os torcedores bicolores e seguidores do É Nós Queiroz, um grande abraço. Torcedores azulinos, um grande abraço. O que interessa é a gente falar do que gosta e sempre no bom papo. Então, valeu, Marcelão, Sérgio, mais Obrigado, uma pessoal. vez. É Obrigado. Nós Queiroz. Até a próxima. Pô, bacanaço, cara.